Olá a todas e a todos, outra vez. Muito obrigado pelo convite. Eu vou preparar, com o apoio da Priscila, enfim, uma fala simples. Eu Ela vai de vez em quando integrar alguns slides, com algumas recomendações que eu sistematizei para ajudar a enfrentar o meu sotaque, esse sotaque do lado de cá do mar, que é um pouco diferente, daí. O convite do Renato foi para podermos refletir em conjunto de um problema que afeta todo o mundo. Este é um problema global e por isso também a escola global, a escola do mundo, ganhará se partilhar entre elas as várias as dúvidas, os caminhos traçados, os recuos e as possibilidades. Mais do que nunca, gestores, professores, investigadores, decisores ganham e ganharão em estar juntos, porque como a pandemia tem vindo a progredir ao longo dos meses, significa que quando ela afetou o Brasil, nós em Portugal já tínhamos algum tempo de experiência e fomos tendo também beneficiado da experiência que a Espanha e a Itália, que tinham tido no início da pandemia antes de nós, portanto já nos iam passando como sinais. Nós aprendemos sempre melhor com os outros. Este não é um trabalho, a aprendizagem não é um trabalho solitário e por isso as trocas e a partilha não são para ninguém fazer o caminho por nós, mas elas podem nos ajudar a encontrar o nosso próprio caminho, a partir de falas, de sugestões, de experiências que possam ser inspiradoras. E é nesse sentido que eu me coloco aqui. Eu e o Renato trabalhamos juntos há muitos, muitos anos, desde há muitos anos, que a gente divide palcos, mesas de trabalho, congressos, palestras, por esse Brasil fora. E agora fica mais fácil, porque fica à distância de um clique de laptop, de computador, e estar aí convosco. O pedido do Renato tinha muito a ver como é que também em Portugal fomos enfrentando estas coisas, de até que ponto é que isto pode ajudar o Brasil a preparar-se. Nós temos um calendário escolar diferente do Brasil. Fora isso, as realidades são muito parecidas no que diz respeito aos objetivos da escola, aos objetivos do projeto educativo de cada um dos países. Eles têm coisas muito familiares, muito parecidas uns com os outros. O calendário é distinto. Nós estamos mesmo a terminar o nosso ano escolar, ele terminará amanhã. Amanhã as crianças deixarão de ter aulas à distância e, portanto, eh, eh, quando a pandemia obrigou, por questões de segurança, todos a ficarem em casa, isto aconteceu no caso português no dia 14 de março. No dia 14 de março, era uma quarta-feira, é tomada a decisão de encerrar o país, naquilo que podia ser o encerramento do país, mantendo só os serviços de urgência, de saúde, de distribuição de alimentos a funcionar. Foi preciso pensar no ensino à distância, no ensino que servisse todos para aquilo que iam ser os últimos 3 meses do ano escolar. Por um lado, vocês percebam, já havia 6 meses de ano escolar decorridos, portanto, um grande trabalho dos professores estava feito, ao contrário do Brasil, que apanha esta medida ainda quase no arranque do ano escolar. Portanto, o trabalho de preparação do fecho do ano já estava muito adiantado, porque 6 meses de aulas, na presença dos professores, na presença portanto, uma relação muito efetiva com as famílias, as coisas já estavam muito adiantadas. O currículo já estava, estão a ver, muito adiantado. Tratava-se de, primeiro que tudo, não deixar os alunos afastar-se daquilo que era o projeto escolar. E esta era a grande mensagem do país. A Unesco, como vocês sabem, portanto, tinha logo dito que o que era mesmo importante era que não deixássemos nunca parar a aprendizagem. E isto é uma mensagem importante para as escolas do Brasil, para as escolas de Portugal, mas as da Argentina, as da Itália ou as de Singapura. Isto é um problema, uma coisa que afeta todos os países. Mais do que a escola, naquilo que era a lógica escolar do currículo, das tarefas, da rotina, da avaliação, o que era mesmo importante não deixar parar era a aprendizagem. E em alguns países, se eu pensar no Brasil, que é um país tão grande,
com diversidade e heterogeneidades sociais, culturais, geográficas tão grandes, nós percebemos que não há uma forma de ser escola. Há muitas formas de ser escola. Nós não podemos dizer a escola brasileira, não. Há muitas escolas. Uma escola agrária, uma escola do interior, uma escola do centro urbano, uma escola que apanham grupos socioeconómicos mais fortes, de outros meios rurais mais empobrecidos. Significa vários formatos, várias ofertas educativas. A natureza do trabalho de um professor é diferente e distinta. E por isso a escola, nuns, foi mais fácil não parar do que noutros. O que não podia parar em nenhum cantinho do Brasil, nem em nenhum cantinho de Portugal, era a aprendizagem. E às vezes a aprendizagem assumiu formatos muito diferentes. Aprender com a família, por exemplo. Se nós estamos a falar de uma escola situada numa pequena vila, num pequeno lugar do interior rural do Brasil ou de Portugal, portanto, nós não estamos a falar da possibilidade de ter escola à distância, com redes digitais, porque não há sequer sinal que apanhe um celular ou que apanhe um laptop. Portanto, a escola vai aparecer de outra maneira, se calhar em papel, se calhar a partir das apostilas que os alunos já tinham, a partir de outros canais da rádio e da televisão até. Portugal é um país muito pequenino, não tem comparação possível com o Brasil. Nós todos só somos aqui em Portugal e ilhas, nós só somos 10 milhões de portugueses. O Brasil tem 220 milhões. Nós temos cerca de 1 milhão de alunos da escola, de educação infantil até o final do ensino secundário. O Brasil tem 40 milhões de crianças e jovens de idade escolar. Portanto, nós estamos a falar de uma dimensão tão grande que evidentemente tornará o problema e a resolução do problema mais complexo de gerir, mas não impossível de gerir. Se calhar mais urgente até ser gerido. Mas também nós, neste pequenino país, temos realidades geográficas, culturais tão distintas, que fizeram com que algumas crianças do interior do país, que é um interior pequenino, é um retângulo, Portugal é um retângulo, que tem 650 quilómetros por 250, mesmo assim, em algumas zonas do interior da serra, não há sinal para os celulares, não há sinal de internet para os laptops. E, portanto, a escola e a aprendizagem não parou a partir de outras respostas. As prefeituras foram ajudando a transportar de carro os materiais que os professores preparavam em papel, em suporte de papel. Nos grandes centros urbanos e nos centros urbanos com acesso, naturalmente isto não era preciso, porque era possível ter o seu professor na tela, de forma síncrona, a recomendar e orientar as tarefas, para então depois os alunos desenvolverem em casa. Portanto, também aqui a realidade assumiu muitos contornos e fez descobrir, e eu imagino que aí também, um país solidário neste seu grande projeto comum de não deixar a escola parar. O que parou foi o ensino presencial. A escola nunca parou. E eu sei da relação de trabalho que tenho com o Brasil, com escolas que também acompanham, algumas consultorias. Portanto, eu também sei que a escola nunca parou no Brasil. O que parou foi a escola presencial. É muito importante dizer ao país, às famílias, mas sobretudo às crianças e aos jovens, que nós não paramos. Nós vamos estar aqui, nas nossas casas, a pensar neles, a preparar o trabalho, a organizar o trabalho para eles. Com parcerias de redes muito solidárias. Das prefeituras à polícia, da polícia aos bombeiros, dos bombeiros aos escoteiros. Vocês sabem, houve voluntários de todo o lado que ajudaram a distribuir os materiais que a escola preparava para as crianças e os jovens que não tinham possibilidade de estar conectados de forma digital com os seus professores, com a sua escola. E por isso o slogan da Unesco é um slogan mais ajustado à diversidade do mundo, onde há países com milhares e milhares de crianças que, não tendo acesso ao digital, puderam, com as suas famílias, com a sua rede de comunidade solidária, continuar a aprender. Se calhar a aprender coisas diferentes dos conteúdos previstos nos planos curriculares,
pensados no início do ano, em janeiro, no Brasil, e em setembro, em Portugal. Se calhar não é o mesmo plano de trabalho, se calhar não são os mesmos objetivos, se calhar as competências, as habilidades previstas e planejadas não são cumpridas da mesma maneira. Se calhar essa é a primeira das grandes decisões, é, nestas circunstâncias, o que é essencial, o que é primordial, continuar a fazer com os nossos estudantes. E a primeira das grandes prioridades é esta, é não perder nenhum estudante. Essa seria a maior recomendação que eu dou às minhas escolas, aos professores com quem trabalho, e aí também é não perder nenhuma criança, nenhum jovem do radar da escola. O radar da escola é um radar muito importante, é uma antena muito importante, que permite perceber se eles estão bem, se eles não são negligenciados. Não é se estão a aprender matemática, química ou história da mesma maneira que se estivessem em presença, mas é que eles se sintam pertença de uma escola, de uma comunidade escolar que não larga nenhum, que tem saudades deles. Até tem saudades do barulho e das brigas nos recreios e nos pátios, até tem saudades daquela confusão da entrada nos corredores para a entrada da classe. Mas até disso, cada professor tem saudades. Este sentimento de pertença afetiva, de pertença emocional e de pertença cultural ao projeto da escola é o mais importante. Nas escolas mais fortes, os centros urbanos, onde as famílias estão melhor organizadas, com capacidade socioeconómica, lhes permite estar perto dos seus filhos neste tempo de isolamento, fica mais fácil mantê-los em segurança. Mas é preciso não estar desatento, porque também às vezes nesses territórios há crianças que estão menos seguras, pelo cansaço dos seus pais, pela impaciência das famílias estarem todas fechadas. É muito importante que a escola não deixe nunca de ter um olhar para as suas crianças, para os seus jovens, dizendo: eu estou aqui, eu estou presente escola, eu estou presente educadora, eu estou presente enquanto professora, enquanto escola que cuida, que não põe e não trava o projeto curricular. Quando os especialistas são chamados pelos jornalistas a comentar estas coisas, a pergunta é sempre a mesma, também me foi colocada a mim por muitos jornalistas aqui em Portugal. Professora, não vão fazer falta os conteúdos dos programas escolares? Aquilo que está previsto na BNCC, quer dizer, nos projetos e nos conteúdos desenhados, disciplina por disciplina, não vão fazer falta? 3 meses, 4 meses não vão fazer uma falta determinante nas suas vidas? E nós sabemos que não. Nós sabemos que eles vão continuar a aprender ao longo da vida. Os que não aprenderem aos 7 vão aprender aos 8, que não aprenderem aos 12 vão aprender aos 14, aos 18. Tanta gente retorna ao projeto escolar já adulto, aos 20, aos 30 anos. O mundo do trabalho, o mundo na família, o mundo vai trazer-nos tantas aprendizagens, que hoje o conceito de aprendizagem ao longo da vida é um conceito forte. E por isso todos sabemos, nós, escola, fazemos muita falta por esta presença de segurança, de entrega cultural, de entrega afetiva, de compromisso político, no sentido da política de um país que diz que todos são da nossa responsabilidade, todos mesmo, com necessidades especiais de saúde, com os que moram em geografias tão diferentes, e as cidades têm muitas geografias dentro delas. Nós todos estamos cá para vos servir, para vos cuidar, fazendo aumentar o conhecimento. Quando uma escola cuida bem, uma escola empodera de conhecimento, aprofunda os valores que a democracia e a cidadania solidária têm como um eixo. Os conteúdos ajudam a fazer este trabalho. O que é central na escola é a formação, esta formação integral. Os conteúdos servem, não são um objetivo central. O objetivo central é fazer pessoas. E nós sabemos que o que não for feito agora vai ser feito daqui a uns meses, para o ano e para o ano. Agora, o que nós não podíamos era fechar as portas, por isso mantivemos abertos a funcionar nas diferentes desigualdades, mas sempre percebendo que a grande tarefa da escola era não aprofundar desigualdades. Nós vamos hoje falar de avaliação. Eu vou pedir à Priscila que lance os meus slides, para usarmos sobretudo o primeiro slide, porque para falarmos de avaliação à distância, eu vou propor que a gente se lembre de algumas coisas. Podemos passar para o segundo slide, Priscila,
e que é um pouco isto que eu vos lembrava. A escola à distância, esta escola que não fechou, que nunca parou, eu acho importante dizerem isso em todo o lugar. A escola não está fechada, ela não está em presença, ela não está presencial, ela está a trabalhar com as condições e circunstâncias que conseguimos pôr a funcionar. Mas ela não pode agravar as desigualdades. Nós não podemos ter as crianças da geografia da cidade mais forte a tornarem-se cada vez mais fortes, deixando para trás territórios da cidade que são mais vulneráveis. E por isso precisamos estar atentos para não perder os alunos. E este é um projeto do país inteiro, dos gestores educacionais, das 3 redes do Brasil, da rede estatal, da rede municipal e, naturalmente, da rede privada, da rede particular e cooperativa. Este é um projeto do país. Não deixar agravar desigualdades pelo facto de não estarmos em presença. As condições socioeconómicas não podem afetar e ser um fator distintivo e excludente, né, que vai alimentar ainda mais a evasão escolar, o insucesso escolar, sobretudo dos territórios que mais precisam de nós. Portanto, não é porque uma criança não tem laptop, não tem internet em casa, portanto, que ela vai ser afastada da possibilidade de aprender, continuar a aprender com os seus professores e de ser avaliada pelos seus professores. Portanto, o que está em avaliação vai ser o programa de trabalho que vamos conseguir enviar para cada criança, tendo consciência que o trabalho para cada criança pode precisar de ser diferente. Se uma criança tem, além de um bom celular com rede e dados móveis, um laptop que não precisa de dividir com os outros irmãos que estão em casa, ou com os pais que estão em teletrabalho, como nós dizemos, em home service, como vocês dizem, desculpem. Há crianças que têm de verdade um computador em casa, mas que é partilhado por mais 2 irmãos, mais uma única sala de trabalho confortável que dividem com os seus pais, que também estão em teletrabalho. Nós percebemos que vamos ter que pensar um plano de trabalho diferenciado, e diferenciação pedagógica é a palavra-chave neste tempo de ensino à distância, do que uma criança que tem um bom quarto, confortável, com a sua mesa de trabalho, o seu computador, e pais e irmãos mais velhos que podem ir ancorando o trabalho na ausência física do professor. Portanto, significa que é possível que nas vossas escolas de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, e na mesma escola e na mesma classe, vocês tenham que pensar 2 níveis diferentes de trabalho, 2 níveis de exigência, de aprofundamento do trabalho, dependendo das condições familiares, das condições físicas, dos recursos até materiais, com que uma criança acede à aprendizagem que o professor lhe propõe. Nunca podemos confundir a avaliação da aprendizagem com a avaliação das condições de trabalho dos seus alunos. E vocês sabem que há crianças que, podendo ter um ambiente reconfortante para aprender, lhes faltam, por exemplo, adultos interessados e implicados no seu trabalho. Há muitos pais que entraram em burnout neste trabalho, neste tempo de teletrabalho, e que descobriram os seus filhos enquanto alunos. É que há muitas famílias que não adivinhavam que o seu filho, amado, maravilhoso, como um anjo em casa, na escola aparecia com outra figurinha, aparecia com outra cara, difícil, impertinente, desmotivado, às vezes a deixar o trabalho adiar e a acumular. Muitas vezes, nós sentimos isto ao longo destes meses, alguns pais, na impaciência de perceber que o seu filho não é perfeito, desligaram-se e afastaram-se de acompanhar estas crianças em casa. Ao contrário de outras que mantiveram os seus pais muito resilientes. Vejam como na mesma turma, na mesma classe, é possível ter fatores diferenciadores na qualidade da aprendizagem, sendo fatores externos, exógenos, externos ao aluno, externos à possibilidade do aluno. Portanto, primeira mensagem, esta questão, diferenciem. O projeto escolar não é um projeto homogeneizador, não é. Portanto, eles estão juntos, mas para trabalhar aquilo que é possível trabalhar,
a partir das suas características, possibilidades. Nenhum aluno pode ficar para trás. Este é um projeto, eu acho, do país. Tem que ser, naturalmente, da rede de escolas, da Undime de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, mas de cada cidadão, do meu país e do vosso, que nós não aceitemos que nenhum aluno fique para trás. Por mais difíceis que sejam as suas histórias de vidas. Perceber que do plano de trabalho que tinham desenhado no Brasil em janeiro e em Portugal em setembro, Portugal deixa isto muito adiantado em julho, antes de partir para a temporada, porque é o nosso verão aqui, e a temporada de praia acontece em agosto. Este trabalho costuma ficar muito projetado, já estamos a pensar, a projetar o próximo ano escolar. Muitas vezes o plano de trabalhos, portanto, todo aquele planejamento feito para as diferentes áreas do conhecimento, com as metas, as competências específicas e as componentes curriculares previstas na BNCC, precisarão de ser revistas. Se em alguma escola não precisam e é possível manter a distância, o trabalho projetado em janeiro, então essas mantêm. Mas perceber que a natureza da oferta à distância, ela tem características diferentes. O tempo útil de trabalho de um professor com um aluno fica menor. Portanto, o tipo de trabalho de tutela e de apoio fica distinto. E eu aconselharia a reverem em grupo, juntam um grupo de profissionais do mesmo ano de escolaridade, do mesmo nível de escolaridade, de cada um dos níveis, do infantil, do médio, de cada um dos vossos níveis, perceber. Nós, professores de terceiro ano de ensino fundamental, o que é que achamos que de verdade é fundamental não deixar para trás das competências específicas pensadas para cada disciplina, das componentes curriculares que a BNCC recomenda, perceber quais são mesmo aquelas que eu não posso deixar de trabalhar. E não posso deixar de trabalhar aquelas 10 competências gerais que constituem aquilo que são os princípios gerais da educação básica e do ensino médio no Brasil. No caso de Portugal, nós diríamos aquelas 10 competências que constituem o perfil do aluno à saída da escolaridade. No Brasil e em Portugal são 10. Nós temos muitas coisas comuns, muito caminho e uma história feita juntos. Portanto, também nisto, cada um dos países tem 10 competências gerais que não pode abdicar, que constituem o perfil desejável do aluno. Vale a pena ir às componentes curriculares, às competências específicas da língua portuguesa, da matemática, da história, da geografia, perceber quais são mesmo aquelas que depois servem as componentes gerais. Então essas eu vou priorizar, as outras vou esperar e no primeiro tempo que voltarmos a estar todos em presença, já sabemos, vai ser um tempo para recuperar, um tempo grande que vamos precisar de envolver para recuperação de matérias que sejam importantes para continuar e prosseguir o trabalho. Perceber que numa escola o grande objetivo de professores, de gestores, de coordenadores pedagógicos, não é montar um bom dispositivo de recursos tecnológicos e de ferramentas virtuais. É conseguir perceber que os recursos tecnológicos, as ferramentas virtuais, são um instrumento, são um meio para o grande objetivo, que é continuar a manter a oferta da escola. Ter muitos meios digitais, muitos recursos, muitas ferramentas, ter toda a gente bem equipada com um bom laptop, um bom dispositivo móvel e ter perdido o fio condutor do nosso trabalho como professores, não serve para nada, percebem? Vale a pena perceber que as grandes ferramentas tecnológicas são recursos, são meios. O que é essencial é este trabalho, olho no olho, este trabalho da troca de conhecimento. Vejam entre nós. As ferramentas são tão boas porque nos põem juntos. O que é mesmo importante neste seminário internacional é estarmos juntos. Quase 20.000 professores, gestores e coordenadores entre Portugal e Brasil. Usamos as ferramentas não é como o grande objetivo, porque senão nós não precisávamos de cuidar dos conteúdos que partilhamos, que dividimos. Era suficiente a gente estar aqui a cantar e a dançar. Não, porque as ferramentas são a forma como nós mantemos relevantes, pertinentes, mantemos forte o projeto de consolidação, do desenvolvimento, da aprendizagem junto dos nossos alunos. Priscila, tu pões mais um slide, por favor.
Nestes slides, obrigamos-nos a pensar, então como é que vamos avaliar o trabalho que desenvolvemos? Eu fiz este introito para nos lembrarmos que, primeiro que tudo, vem pensar bem, planejar bem. Agora, que já começa a ficar grande a preocupação com a avaliação, porque ela nunca está separada do planejamento. A avaliação não é um processo que ocorre no final do tempo de escola, e ele ajuda a pensar o planejamento. Eu preciso de pensar que este planejamento que está a decorrer à distância tem que ter como componente da avaliação e princípio avaliador este grande objetivo: permitir que os alunos sejam eles, autonomamente, os seus instrumentos de avaliação e de regulação. Eu vou precisar de contar com os alunos de forma cada vez mais autónoma. Esta é uma doença terrível, não vai trazer nada de bom. Mas nesta amargura toda tão grande, de desafios económicos tão difíceis que vamos todos ter que enfrentar, aproveitemos para a possibilidade da escola ir mais longe daquilo que é a construção de um projeto forte de promoção da autonomia do aluno, enquanto aquele que aprende, o responsável pelo seu trabalho, na oportunidade de uma classe, de uma escola, de um grupo de coordenadores, de tutores, que ajuda a aprender. Também na avaliação isto é muito importante, não é? Colocar o aluno neste centro do seu trabalho. Ele está lá longe, nós não estamos com ele, vamos ajudá-lo a pensar, mas tem que ser ele a dizer-nos como é que as coisas estão a correr. É esta a dimensão da autoavaliação, que há muitos anos no Brasil tanto vimos falando. Eu ouço a Teresa Pena Firme, uma mulher maravilhosa do Brasil, que tanto me ajuda a mim a pensar as coisas da avaliação, e outros especialistas do Brasil, Lucchesi, sei lá, estou a pensar os grandes especialistas do Brasil são especialistas sobre avaliação para o mundo inteiro, e é impossível não pensar nas palavras do Lucchesi, nas palavras da Teresa Pena Firme, quando nos diz: não é o professor que avalia, isto é um trabalho que se faz em cooperação, aluno e professor vão juntos neste projeto de avaliação formativa, se entendermos que a avaliação é um momento de formação do aluno. Pois é o professor que dá o feedback, é o professor que consolida esta dimensão formativa, né, da avaliação, a partir do tal trabalho de autoavaliação do aluno. Chamar muito o aluno. O que é que estás a fazer? Como é que estás a fazer? E com ele construir alguns dispositivos de autorregulação, de autoavaliação, se vocês quiserem. Podemos ver o slide, Priscila, só ainda um bocadinho mais este slide ainda. Portanto, perceber que o que eu vou pedir ao aluno é que ele seja capaz de, connosco, professores, poder gerir o tempo, os níveis de dificuldades das tarefas, a própria organização do trabalho semanal e as dificuldades que sente, para que eu, professor, à distância, na nossa casa, em grupo de trabalho com outros professores, possamos preparar. Eu sugiro um instrumento que vem a seguir, e agora sim podemos ir para outro slide, Priscila. Eu sugiro um instrumento simples, desta natureza, né? Instrumentos de caráter e de cariz formativo, bem simples, que muitas escolas no Brasil já usavam há muito tempo. Alguns como instrumentos de sala de aula, colocados na parede, onde todos os alunos iam gerindo e anotando o seu exercício de autoavaliação. Outros faziam isto individualmente, portanto, há muitas escolas no Brasil que já fazem este tipo de trabalho. Eu acho que agora é a oportunidade de disseminarmos isto, de fazermos isto, a envolver ainda mais. Fazer este trabalho, tem que ser o aluno a fazer isto, gerir bem o meu tempo, conseguir resolver as atividades. Se ele não nos disser que conseguiu resolver bem, nós não conseguimos avançar para a frente. Se ele não assumir que teve dificuldades e onde é que teve, eu, professor, à distância, não consigo perceber onde é que preciso de voltar atrás, onde é que preciso trabalhar de forma mais tutorial este estudante. São coisas muito pequenas que as crianças, desde a educação, desde os primeiros níveis do fundamental, podem fazer connosco, naturalmente, ou até o ensino médio, o ensino superior, no meu caso, no caso dos meus estudantes. É isto que eu estou a pedir aos meus estudantes, numa linguagem mais adulta, se vocês quiserem, eu estou a acompanhar as aulas, eu estou a acompanhar os tutoriais. Imaginem que a escola está a usar tutoriais, que está a usar algumas plataformas
de ensino à distância, com materiais que vocês, como vocês sabem, há ferramentas muito interessantes, muito completas, tanto da autêntica de escolas virtuais, que os professores estão agora a usar mais. Perceber que vamos usar isto de forma muito simples, com instrumentos muito intuitivos, que desde os pequeninos aos grandes são capazes de usar. O Google Forms, o Mentimeter, os quizzes. Nós hoje temos muitas ferramentas, estão a ver. Eu não vou usar o Mentimeter ou os quizzes. Esse não é o objetivo, não. Eu vou usá-los como recurso. O objetivo é que eu consiga, com os alunos, ir monitorizando como é que isto está a correr, como é que eles estão a aprender, que dificuldades estão a sentir, o que é que não conseguem aprender e o que é que precisam de mim enquanto professor. Podemos avançar, Priscila, em mais um slide. Eu aqui preciso da Priscila para dizer. Para isso eu preciso diversificar muito os processos de recolha de evidências. Como se estivesse numa sala de aula. Como eu vos digo, isto já é marca, isto já é característica de tantos projetos escolares. Há muitos projetos que já têm este trabalho muito diversificado, que já abandonaram as provas como instrumentos exclusivos, continuam a usá-las fazendo parte de um conjunto de instrumentos, cada um com o seu objetivo, cada um com as suas finalidades, recolhendo naturezas de evidências distintas. Eu tenho que, neste ensino e neste trabalho à distância, neste tempo de escola virtual, chamar instrumentos que, sendo muito ricos também em presença, neste tempo de afastamento são decisivos. Tem que ser instrumentos que me permitam perceber se eles são capazes de resolver problemas, que tipo de problemas estão a conseguir resolver, se eles são capazes de comunicar, se o que eles estão a aprender, a forma como estão a aprender pode ser partilhada connosco, se são capazes de pensar criticamente a partir dos materiais que eu estou a pôr à sua disposição, dos conhecimentos, dos factos, das fontes de trabalho que em cada disciplina, do secundário ao médio, ao fundamental, ao infantil, estamos a partilhar com os nossos alunos. Como é que ele se consegue posicionar face aos desafios, às propostas, aos filmes que estou a pedir para ver, aos slides que estou a preparar para eles, aos textos e às fichas de trabalho, às páginas das apostilhas e dos materiais que desafio a irem preenchendo. Perceber que isto será tão mais fácil quanto mais diversificada forem as fontes de recolhas das evidências. Isto eu espero que a gente não perca quando voltar para a presença. O grande desejo de cada professor é voltar à presença física ali na frente dos seus alunos. Neste tempo em que a presença física se faz a partir de uma tela ou de materiais em suporte de papel, perceber que é na diversidade dos instrumentos que eu vou conseguir apoiá-lo melhor. E por isso, não abandonem tudo o que aprendermos neste tempo. Eu desejaria muito que quando voltássemos agora à escola, em presença, nós levássemos também connosco o que aprendemos neste tempo e que pode enriquecer a nossa dinâmica de trabalho, a nossa relação em sala de aula. Instrumentos simples e materiais simples, e eu vou pedir à Priscila mais um slide, são só 5 ou 6 slides, portanto estamos quase a chegar ao fim dos slides. Priscila, o seguinte, Priscila, como é que eu posso ver isto? Vou pedir o slide seguinte, sim, Priscila. Como é que eu vou recolher isto? Como eu digo, instrumentos muito simples. As listas de verificação são instrumentos que muitas pessoas já usam bem. Como eu digo, estão longe de ser coisas novas. Em educação já tudo foi inventado. E em avaliação das aprendizagens também. Há dezenas de anos. O que ainda não conseguimos foi inventar uma forma de tornar isto real no nosso cotidiano. Nós, de verdade, precisamos tornar isto, de verdade, mais presença no nosso trabalho em sala. As listas de verificação são instrumentos de avaliação simples, rápidos, que também utilizando aquelas ferramentas digitais, aquelas plataformas digitais, é fácil de usar para que eu possa explicar aos meus alunos o que é que eu espero deles durante a semana. Isto é uma coisa muito simples. Em história, o que é que eu preciso que esta semana a gente faça? Isto, aquilo e aquilo. O que é que estamos a fazer? Onde é que eu já adquiri conhecimentos e posso avançar? O que é que eu ainda preciso de apoio para aprofundar? E o que é que eu ainda não aprendi mesmo que preciso que comece tudo do princípio? É isto que um professor faz. Este é o grande exercício da avaliação de um professor. Esta garantia de devolver informação ao aluno.
A avaliação apoia a aprendizagem. A grande função da avaliação, vocês sabem, é apoiar a aprendizagem. Ela é parte da aprendizagem. Quando eu dou feedback, quando eu informo o meu aluno, quando eu digo não vais por aqui, vai antes por ali. Olha, repete isto para consolidar mais. Aqui não estás a perder tempo. Precisamos de ganhar tempo. E chama a família e pede ajuda. E pede um apoio e aulas supletivas. É este trabalho, é o feedback que damos aos nossos alunos que garante um caráter formativo à avaliação. Senão ela continua a ser meramente classificatória. O grande objetivo da avaliação na escola, numa escola para todos, como no Brasil e em Portugal, numa escola que espera levar o maior número possível de alunos mais longe que pode no percurso de educação, é que ela sirva para que ele se desenvolva de forma cada vez mais sólida. Então, vê, são instrumentos simples que permitem a um professor, mesmo à distância, perceber este aluno está com dificuldades aqui, vou marcar e envio só algum trabalho para ele. Porque se os outros já adquiriram, não tem sentido eu enviar fichas de informação ou preparar um pequeno tutorial. Seria uma maldade eu enviar um tutorial para todos os meus alunos se alguns deles já foram muito para a frente. Não, esse tutorial ia desgastar a relação comigo, ia desgastar a relação com a motivação para aprender. E isso é tudo que um professor não quer desmotivar os seus alunos. Portanto, perceber que é um material muito importante para aqueles alunos, o aluno A, B, C e D. E para os outros é outro tipo de material. Aproveitem muito o que já têm. Há materiais maravilhosos que vocês já usam. Olhem bem para eles, com olhos de ver e perceber o que é que eu daqui posso aprofundar e aproveitar o que é que daqui não casa. Porque há aqui algumas coisas que não vão casar com este tempo à distância. Naturalmente, nós sabemos o ensino experimental, algumas disciplinas que precisam muito das manualidades ficam muito afetadas e comprometidas neste tempo à distância. Eu tenho que perceber que tipo de trabalho eu posso fazer e pedir aos meus alunos. Não significa que eu vou deixar de trabalhar a questão da expressão corporal, da música, da expressão plástica, do trabalho laboratorial. Agora eu tenho que perceber é que tipo de trabalho eu posso pedir. Eu costumo dar como exemplo o meu neto mais velho, que anda numa pequena escola de educação infantil, que esteve durante quase 3 meses afastado dos seus amigos, mas não afastado da sua professora e do trabalho proposto aos seus amigos. Portanto, tinha trabalho proposto até ao nível da prática experimental. A escola valoriza muito as questões do ensino experimental das ciências como uma ferramenta. Ele tem menos de 4 anos. E, portanto, os trabalhos iam montando, iam mostrando. A horta foi-se mantendo. Eles não podiam ir à horta da escola, da sua escolinha. Portanto, a horta transformou-se nos pequenos copos de iogurte que em casa ajudámos a plantar, em algumas casas em pinturas, noutros em desenhos, noutros em fotografias, mas cada um, no dia de ir à horta, ia à sua horta, que no nosso caso era na parede da nossa cozinha, uns desenhos com uma cartolina que todas as semanas aumentava o tamanho das folhas. A educadora mandava a fotografia do tamanho a que já estava ao pé do feijão e cada criança na sua escola, na sua casa, os que puderam pôr feijão a crescer, os que puderam pôr feijão a desenhar, foram também eles acompanhando. Eles experimentaram na mesma a dissolução do sal na água, eles provaram os sabores da água, como é que ela reagia, se tinha açúcar. Portanto, agora o que estamos a falar, e ampliem isto, da educação infantil para o fundamental, para o médio, com graus de dificuldade crescente, mas perceber que experiências a partir deste conteúdo eu posso fazer a partir dos materiais que estas famílias têm em casa, a partir dos recursos que estas crianças têm em casa, já que não podem aproveitar o maravilhoso laboratório que a escola tem para as aulas de ensino experimental, já que não podem aproveitar a horta que a escola vai plantando e apoiando com as suas crianças. Portanto, perceber a natureza dos trabalhos pode ser reorganizada, pode ser reanalisada, pode ser reproposta, sem a gente abdicar, estão a ver, de um objetivo inicial. O que faz é uma reformulação, um reencaminhamento da atividade. Mas há objetivos, há conteúdos que tiveram que ser, de verdade, adiados para um tempo em que a presença na escola se tornará possível. O meu último slide para vocês, que eu tinha preparado ainda para apoio, ele vai ficar à vossa disposição, era que valia a pena reter
Portanto, algumas coisas deste trabalho em que todos aprendemos. Eu vou precisar do slide, sim, ainda visível por mais um bocadinho, Priscila, que valia a pena reter. Diversifiquem os momentos, os meios e instrumentos da aprendizagem e, por isso, da avaliação. Como hoje estamos a conversar sobre avaliação, eu pus de avaliação, mas ali devia estar de ensino, aprendizagem e avaliação. É porque isto está sempre alinhado, não é? Os instrumentos de ensino são instrumentos para a aprendizagem e são também instrumentos para a avaliação. Diversifiquem momentos, meios e instrumentos. A avaliação não se deve focar no único momento. Ela deve considerar o envolvimento dos alunos nas mais diferentes atividades. E nós vamos perceber que há alunos que participaram mais em debates e em chats promovidos por professores. Ao contrário, há alunos que não estavam à vontade nestes debates síncronos, nem nos chats, mas, por exemplo, produziram melhor outro tipo de materiais, ensaios, pequenos trabalhos de consulta. Há alunos que se revelaram maravilhosos e entusiasmados a preparar vídeos, montagens, porque gostam muito deste tipo de ferramentas. Vejam como vale a pena pensar recursos e materiais a disponibilizar aos alunos. Não façam isto sozinhos, façam isto em grupo de amigos, em grupo de professores de cada escola, em grupo de professores do mesmo nível, da mesma série. Fica mais fácil sobreviver a este tempo que esgota tantos professores. Esgota, como dizia o Renato no início logo de seminário, é porque a gente já não distingue quando a gente está na escola ou em casa. É porque parece que a gente está sempre na escola. Porque o último telefonema do pai chega às vezes às 10 horas da noite. Porque o primeiro e-mail de uma mãe às vezes entra às 6 da manhã já está a bipar no nosso celular, não é? Primeira consulta do WhatsApp. Portanto, isto está a esgotar alunos, famílias, mas muitos professores. Portanto, façam muito trabalho em conjunto. Não vão sozinhos nisto. Enviem contributos, enviem questões para os fóruns definidos pelos professores e avaliem isto. É isto que a gente pede aos alunos. Façam sugestões, deem a vossa opinião, façam trabalhos extras, ponham-nos nos fóruns. Se há uma matéria, se há um trabalho que não vamos agora aprofundar, mas vocês gostariam de aprofundar, aprofundem. É isto que a gente deve pedir a um aluno. Diversificar, flexibilizar. Se a escola vai sair enriquecida disto, eu acho que vai. Nós vamos perceber que eles se interessam por coisas diferentes. E eu acho que nós vamos abandonar algumas lógicas coletivistas, muito ligadas à lógica instrucionistas. Vamos valorizar a partilha de conteúdos, de ideias que os grupos, que os alunos, também nos propuseram eles próprios. Criar os tais momentos de autoavaliação é fundamental, mas também de heteroavaliação e heteroreflexão. Eu gostaria muito que os momentos síncronos, aqueles momentos em que está a turma toda junta, as carinhas todas juntas no ecrã do professor, não fossem para o professor ensinar a lição. A lição pode ser mandada a partir de um bom tutorial, de uma boa gravação, de um bom material. Há ferramentas maravilhosas à vossa disposição, e muitos produzidas por gente maravilhosa. Aproveitem. Os momentos síncronos não podem ser perdidos para a gente dar uma aula. Os momentos síncronos têm que ser aproveitados para a gente perguntar como é que eles estão. Primeiro, garantir que temos saudades. E essa é a primeira coisa a dizer sempre que a gente os vê. Eu conheço alguns professores que fizeram uma fotografia dos seus alunos com autorização dos pais, sempre com autorização dos pais, printaram uma fotografia de um passeio, uma fotografia de uma festa, em que estavam todos juntos, imprimiram e puseram na prateleira dos livros atrás do professor. De maneira que quando a classe vê o professor, vê ali encostado aos livros a fotografia da turma. Eu conheço algumas famílias que ficaram muito comovidas e sensibilizadas quando souberam que atrás do professor está uma fotografia com o seu filho e com os seus amigos todos. Porque às vezes podia parecer a um pai que os professores não se preocupam com os seus filhos. Preocupam sim com os filhos deles, claro que sim. E a prova disso é que há ali fotografias. Outros têm as fotografias no coração, que é um lugar bom para ter os nossos alunos. Apesar do cansaço, apesar de muitas vezes cobrarmos deles mais trabalho. Estes momentos síncronos são muito importantes para isto, para a heteroreflexão e por isso para a heteroavaliação também. Conversem uns com os outros e com os alunos, para que eles saibam como é que os amigos estão a ter dificuldades. Se calhar, quando um ouve o outro dizer, oh, professor, eu tenho dificuldades nisso, ele vai arranjar coragem para contar ao professor, que também está com coragem.
É porque a avaliação tornou-se uma dimensão tão pesada na escola que às vezes eles podem pensar que o que a gente espera deles é que eles sejam perfeitos e, pior que tudo, sejam autossuficientes, que eles consigam aprender sem nós. É que se eles conseguem aprender sem nós, então o que é que a gente adianta na vida deles? Eu não acredito na autossuficiência das crianças. Eu tenho a certeza que eles estão no centro da aprendizagem, que a atividade e a reflexão é deles e ela é que é central para aprender, mas eu acredito que nós, os professores, nós, a escola, nós empoderamos, nós andaimamos, nós ajudamos a fazer esse trabalho de interpelação, de reflexão. E por isso não esperamos deles perfeição, senão a gente só distribuía os certificados. Eles viriam à escola para a gente entregar o certificado. E eles não, eles vêm à escola também para ter o nosso apoio. Eu pensei nestes materiais, nós vamos conversar com o professor Renato Casagrande, eu pensei nestes materiais bem simples para vos deixar, eu imagino, Renato, que eles podem ficar à disposição a partir da página do Instituto Casa Grande, com certeza, e, portanto, e podermos depois, noutras alturas, conversar mais sobre isto. Eu gostaria de ter tempo para estarmos, cada escola a pensar nos seus alunos, nos seus professores, na sua realidade. Não sendo possível, estas quase 20 mil pessoas, por favor, sintam-se como se eu estivesse a conversar com cada um dos vossos grupos, com cada um dos vossos professores, olho no olho, abraçando-vos e dizendo que eu desejo que este trabalho seja um trabalho que corra bem, que seja muito bem sucedido, mas que encontrem sempre noutras ferramentas, noutras pessoas, noutros espaços, apoio para o vosso projeto. Porque este é um projeto que não se faz sozinho. Nós não venceremos isto sozinhos. Nem nenhum país, nem nenhum Estado, nem nenhum professor. Isto é um trabalho para ir juntos. Na luta contra o vírus, e, da mesma maneira, na promoção de um projeto escolar sólido, consistente, desafiante, que faça cada criança amar o conhecimento. Muito obrigada, Renato. Nesta primeira fase, eu sei que vai haver espaço para 2 ou 3 perguntas, poucas, mas nesta primeira fase é aquilo que eu pude partilhar.